Muito bem. A Irinete trouxe uma dinâmica de culto que traduz perfeitamente essa lógica da reforma protestante. 17, ou melhor, 31 de outubro de 1517, Martim Lutero fixa as 95 teses nas portas da Catedral de Wittenberg. E ao fazer isso, ele está chamando toda a igreja da época, toda a inteligência da igreja da época para uma conversa de avaliação, uma conversa de revisão, porque a igreja estava se comportando de uma maneira que fugia e muito dos princípios da palavra de Deus. Então, por isso, Lutero faz esse movimento, e ao fazer esse movimento, é como se ele chegasse assim na fervura de uma panela de pressão. A coisa começa a esquentar muito. E Lutero começa a ser, então, questionado pela igreja, ele começa a ser indagado pela igreja o porquê desse movimento todo. No entanto, a proposta que eu quero fazer para os irmãos aqui, para a nossa mensagem de hoje, é dar uma pausa nesse momento que Lutero fixou as 95 teses nas portas da Catedral de Wittenberg. Eu quero dar uma pausa nessa cena e voltar um pouco à história. Lutero, de fato, é um personagem muito conhecido, muito destacado na história da Reforma. Mas eu quero voltar um pouquinho à história, porque ninguém consegue fazer o que Lutero fez sozinho. Lutero não trabalhou sozinho. Lutero não fez o que fez do nada. Ele acordou um dia e vou fazer as 95 teses. Vou confrontar a igreja. Não foi do nada. Tem uma história, a história da igreja por detrás, que a gente precisa conhecer um pouco. E é claro que eu vou ser absurdamente aqui resumido na minha fala, porque tem muita coisa que aconteceu antes de 1517. Quero chamar a sua atenção, primeiro, para a história da igreja que nós conhecemos na Bíblia. Atos dos Apóstolos narra a história do surgimento da igreja. E nós acreditamos, e é uma forma de você interpretar Atos capítulo 28, como um capítulo que não encerrou o livro de Atos. Capítulo 28 de Atos é o último capítulo do livro, mas não encerrou. Porque nós cremos que nós, a igreja, somos o capítulo 29. Nós continuamos escrevendo a história da igreja. E depois do surgimento da igreja, ela foi muito perseguida. Extremamente perseguida. Século I, século II, século III, muita perseguição. Mas aí nós chegamos no ano mais ou menos de 312 depois de Cristo, com Constantino, imperador romano, que declara que o cristianismo seria a religião do império. Nesse momento, uma mudança radical acontece. Os cristãos que eram fortemente perseguidos começam a se tornarem os heróis da história. Isso tem um lado bom, porque de fato a perseguição contra os cristãos e a matança contra os cristãos era absurda. O lado bom é que isso diminui muito. No entanto, toda vez, e isso é algo que a gente precisa fazer leitura hoje também, por isso que a gente acessa a história, a gente lê a história, aprende com a história para interpretar o nosso momento histórico. No entanto, quando você mistura fé e poder político, temos um problema. E dos graves. Um grande problema. A corrupção, então, começa a tomar conta da igreja. Eu estou falando de 312 depois de Cristo. Lutero está em 1517. Olha só quanto tempo antes. Muito bem. Cristianismo é a religião do império. O tempo passa. Só que algumas pessoas, alguns homens de Deus,
se levantam para questionar a igreja, porque a igreja está cometendo desvios assim gritantes com relação às escrituras sagradas. E eu trouxe aqui 3 dos vários personagens da história antes de Lutero. Apenas 3 que chamam a nossa atenção e que você, como a Irinete sugeriu aqui, de você pesquisar em casa, fazer os seus estudos em casa sobre a Reforma Protestante, você pode digitar no Google assim, os pré-reformadores. Vai aparecer uma lista dos caras. Dá uma lida lá depois. Muito interessante. Os pré-reformadores, aqueles que vieram antes da Reforma. Como eu disse, eu separei aqui 3 nomes. O primeiro nome é o nome de um homem chamado John Wycliffe. John Wycliffe, de 1325 a 1384. 1300. Eu falei de Constantino agora há pouco, de 312. Em 1300, nasce então, 1325, nasce John Wycliffe. Ele é da Grã-Bretanha, formado em teologia, doutor em teologia pela Universidade de Oxford. O que esse homem fez? Ele colocou o dedo na ferida da igreja. E aqui eu vou usar o termo católica, e eu espero que você entenda que eu estou narrando para você fragmentos da história. Não coloque aí na sua mente, no seu coração, uma ideia da igreja católica contemporânea. Eu estou falando de um outro momento histórico. Até porque esses momentos históricos que eu estou mencionando aqui, não existiam denominações religiosas, só existia a igreja católica. Você sabe de onde que vem o termo católica? Vem do latim, catholicum, que significa universal. Uma única igreja. Uma proposta até interessante, se você for pensar no termo. Ter uma igreja só que medita na palavra, que tem a palavra como a sua regra de fé e prática, e que busca a Deus acima de todas as coisas. Na teoria é até interessante. No entanto, essa igreja católica, a única igreja da época, desses séculos todos, ela estava corrompida. E o John Wycliffe, que é o primeiro personagem que eu estou mencionando aqui, ele coloca o dedo na ferida da igreja católica. E quais são os argumentos que ele levanta? Eu trouxe aqui alguns. Número 1, ele rejeitava os dogmas da igreja que não eram bíblicos. Tudo que a igreja impunha sobre os seus fiéis e que não tinha respaldo bíblico, ele questionava. Por quê? Se não está escrito nas Escrituras. Isso me faz lembrar uma prática minha aqui, pastoral. Todas as vezes que nós pregamos a palavra, eu peço para você manter a sua Bíblia aberta, conferir tudo que vai ser dito aqui, para que a palavra de Deus fale com você e não só o pastor. Isso não é da minha cabeça, eu aprendi com a Reforma Protestante. E o John Wycliffe coloca esse dedo na ferida. Próximo argumento dele. Ele negava o sacerdócio sacramental. O que é isso? É porque ele defendia que cada um pode ter um relacionamento com Deus. Não era só o Papa, não era só o padre, não era só o clero. Qualquer um poderia ter acesso direto a Deus. Vocês perceberam aqui na ministração a Vanilda falando, solos Christos. Somente Cristo, a única ponte. Por que a única ponte? Porque nada nem ninguém fez ou pode fazer o que Cristo fez, morrer por mim e por você. E aí a Igreja Católica dizia o seguinte, não, peraí, para você ser absolvido dos seus pecados, tem que confessar os pecados para o padre, para o Papa. É ele que vai absolver você ou não dos pecados. John Wycliffe está colocando o dedo na ferida. Seguindo, ele condenava a veneração de imagens, culto aos santos. Não existia isso no início da igreja primitiva, começando lá em Atos dos Apóstolos. Isso foi introduzido na igreja. E esse homem questiona, por quê? Sendo que a única glória pertence ao único Deus. Por que dividir essa glória com outros santos? Estão percebendo? Eu estou em 1300 e bolinha. 1300. Mais uma observação, mais um questionamento de John Wycliffe. Ele negava também a teoria do purgatório. Que você ia para um espaço, e um espaço assim,
um intermediário entre o céu, o inferno, o purgatório, e a pessoa que estava viva poderia interceder por você que já estava lá no purgatório, você já tinha morrido, estava lá no purgatório, aí você que estava vivo aí, ou outra pessoa, e vocês entenderam? É até complicado de explicar esse negócio. Você poderia interceder pela pessoa que estava no purgatório, de tal forma que se o Papa dissesse, está absolvido, a pessoa que estava no purgatório poderia ser levada aos céus, para a vida eterna. E se você conhece um pouquinho assim de reforma protestante, você vai lembrar do questionamento de Lutero contra as indulgências. Quando a igreja dizia, olha, dependendo da oferta que você colocar aqui, a alma da pessoa que você ama, que está lá no purgatório, pode ser salva. Agora, se você não tem dinheiro, inferno na certa por essa pessoa que está no purgatório. Quem inventou isso? Isso não é bíblico. E, aliás, é importante você sublinhar aqui que hoje, 2021, a Igreja Católica não reconhece mais o purgatório como uma teoria a ser defendida. Interessante. Seguindo, John Wycliffe ainda começou a tradução da Bíblia para o inglês. Até então a Bíblia só existia em latim, uma língua específica utilizada só pelo clero. E ele começa a traduzir a Bíblia para o inglês. Só que naquela época o latim era conhecido como uma língua sagrada. Traduzir a Bíblia para o inglês era uma blasfêmia, segundo a concepção da igreja da época. John Wycliffe foi perseguido, conseguiu alguns discípulos que aceitavam o seu ensinamento, que defendiam as suas críticas, e esses discípulos, além de perseguidos, muitos deles foram mortos, assassinados, condenados à morte. Segundo personagem da história, John Hus, ou John Hus, 1372 até 1415. Ele é da República Tcheca. Olha só o que esse homem questionava a igreja. Ele questionava a imoralidade e luxúria dos líderes da igreja da época. Era muito comum, infelizmente, a prática da imoralidade sexual entre os líderes da igreja. Era muito comum. E ele então coloca o dedo na ferida. Que história é essa daí? Vocês apresentam uma mensagem, mas não vivem essa mensagem. Por exemplo, defendiam um celibato, mas muitos líderes da igreja, muitos sacerdotes da igreja, tinham uma vida dupla, sexualmente imoral. Ele coloca o dedo na ferida. Um segundo ponto. Fé centrada em Cristo. Ele defendia isso. John Hus defendia a fé centrada em Cristo Jesus e não em um líder religioso. E não em um apóstolo, nenhum bispo, nenhum papa, nenhum pastor. Está vendo como essa mensagem vale para nós hoje? Fé centrada em Cristo. Ele também defendia o sacerdócio universal, ou seja, que todos nós temos acesso ao trono de Deus. Todos nós temos. Você não precisa que o pastor Adrian ore por você para que Deus ouça a sua oração. Eu falo isso o tempo todo aqui. Eu não tirei isso da minha cabeça. Fruto do estudo das Escrituras e que a Reforma Protestante enfatizou. Outro ensino de John Hus é incentivo para traduzir as Escrituras para as línguas populares. Blasfêmia, você já aprendeu isso. No caso desse homem, ele foi condenado à morte pela fogueira. E antes de acenderem lá a fogueira, perguntaram para ele assim. Eu vou ler aqui a citação que eu anotei, que fica mais fácil. Quando perguntado sobre a veracidade das suas alegações, John Hus simplesmente disse que se retrataria
se fossem seus erros provados pelas Escrituras. Ou seja, ele estava ali prestes a ser morto e foi dada uma última possibilidade para ele negar tudo que ele ensinava para ele sobreviver. E o argumento dele foi o seguinte: se alguém trouxer argumentos das Escrituras Sagradas, eu vou me retratar. Qual foi a resposta que ele teve? Fogueira. Porque é isso que a gente faz quando a gente não tem argumento, a gente apela. É isso que a gente faz quando a gente não tem argumento. A gente grita, a gente oprime, a gente maltrata, a gente cancela. Entenderam? Cancela? É isso que a gente faz quando a gente não tem argumento. A gente tenta de todas as formas possíveis silenciar o outro. Isso não é de hoje. E a igreja de Jesus contemporânea precisa se levantar com as Escrituras no coração, e não só na mão, com as Escrituras no coração, e viver de tal maneira as verdades espirituais das Escrituras Sagradas, para que esse mal não cresça no nosso tempo. Porque nós enfrentamos esse problema há séculos, e a gente não resolve esse negócio. É impressionante. É impressionante. Já ouviu a expressão lacrar? Lacrei você. Eu silenciei você. É isso que a igreja da época fazia. Lacrava. John Hus, tem algum argumento aí das Escrituras contra aquilo que eu estou ensinando? Fogo. Lacrado. Vamos acabar com essa conversa. Os irmãos já devem ter ouvido eu mencionando aqui que eu não tenho medo da escola bíblica dominical, das pessoas se expressarem. Eu não tenho medo das pessoas colocarem para fora o que elas sentem, imaginam, quando elas estão estudando aqui as Escrituras com a gente. Eu não tenho medo disso. Eu não tenho medo dos pensamentos diferentes. Eu não tenho medo de conversar com pessoas que pensam diferente de mim. E por que que eu não tenho? Porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu tenho convicção. E quando a gente tem convicção, a gente não precisa temer. Agora, quando a gente não tem convicção, a gente lacra o outro. A gente silencia o outro. A gente não aceita que o outro pense. É um problema do nosso tempo. É um problema do nosso tempo. E nós não podemos fazer vista grossa, irmãos. Nós precisamos ser firmes nesse aspecto de não ter medo do pensamento diferente do outro. Mas também nós precisamos, sim, verificar se no nosso coração existe uma convicção de fé, para que o medo não fique rondando as nossas mentes. Seguindo, o terceiro personagem que eu separei da história, Jerônimo Savonarola, 1452 a 1498. Nasceu em Ferrara, Itália, e fez a mesma coisa que os outros dois anteriores que eu citei. Também colocou o dedo na ferida da igreja, denunciando a corrupção da igreja. Qual foi o destino dele? Condenado à morte pela fogueira. A mesma coisa de John Hus. Quando que chega o Lutero? Lutero nasce mais ou menos em 1483, 84. Ele nasce. E em 1517, então, voltamos, vamos apertar o play de novo. 95 teses. Lutero não chegou aqui sozinho. Ele está acessando um conhecimento histórico da igreja. Ele está acessando o conteúdo desses homens, tantos outros homens que passaram ao longo da história. E ele está percebendo que o seguinte, que além das coisas que ele enxerga de errado na igreja, outras pessoas antes dele também estavam falando a mesma coisa.
E é interessante uma citação aqui de Jan Hus. Olha só, Jan Hus, que foi condenado à fogueira. Olha só que interessante a citação dele. Hoje vocês assarão um ganso magro. Ele está falando dele mesmo. Hoje vocês vão assar um ganso magro. Mas em 100 anos ouvirão um cisne cantar. Não serão capazes de assá-lo e nenhuma armadilha ou rede poderá segurá-lo. O Lutero lê isso aqui. Além das inquietações próprias do coração dele, ele percebe que existe um eco histórico que está chegando também no coração dele, junto com as inquietações que ele tem. E ele está percebendo um eco da história. E ao perceber esse eco da história, ele se posiciona. Existem várias questões políticas que envolvem todo esse movimento de Lutero. O estudo sobre a reforma é um estudo gigantesco. Então tem questões políticas aí que fizeram com que Lutero não parasse na fogueira. Mas eu não vou entrar nesse mérito, porque eu quero agora trazer aplicações pastorais sobre os 5 solas, que é uma construção de base da fé cristã, muito importante, inclusive para o nosso tempo. Sola gratia, sola fide, solos Christus, sola scriptura, soli deo gloria. Eu vou citar aqui um texto de cada uma das bases, dos pilares. E eu queria fazer algumas aplicações pastorais para os irmãos. O primeiro texto é Efésios 2, de 7 a 9. Vamos lá, Lucas? Efésios 2, de 7 a 9. Para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então nós não alcançamos a salvação por aquilo que fazemos. O mérito é de Jesus na cruz, é graça de Deus. A gente não merece. Eu sei que você já sabe disso. Mas sabe o que é engraçado? Muitas vezes a gente sabe aqui na cabeça, mas o coração não entende com facilidade. Sabe por quê? Porque é muito comum eu encontrar pessoas no meu gabinete, angustiadas, achando que a vida está difícil porque elas deixaram de fazer alguma coisa para Deus. É muito comum encontrar pessoas no meu gabinete se culpando. E talvez interpretando a vida assim, nossa, aconteceu essa tragédia na minha vida, essa tragédia na minha família, porque eu fiz isso no passado, pastor. Não, é a graça de Deus. Não é pelo que você fez ou deixou de fazer, a graça de Deus te cobre. Você precisa ter fé na graça. Tem fé na graça, não importa o seu histórico, Deus é capaz de regenerar a sua vida. Isso aqui é muito importante para nós, que eu conheço pessoas que vivem culpadas. Por quê? Porque não compreendem a graça de Deus sobre a vida delas. E aí alguns poderiam dizer assim, nossa, pastor, Jesus está falando, parece que liberou geral, né? Vale tudo. Então eu posso viver de qualquer maneira que a graça me cobre. Aí você está barateando a graça, como diria um outro pensador da história, chamado Dietrich Bonhoeffer. Barateando a graça. Quem fica barateando a graça, quem fica blefando com o evangelho, sofrerá as consequências disso. A gente não pode brincar com a palavra de Deus. Com Deus não se brinca. Isso aqui é muito sério. A graça precisa constranger o seu coração. Quando você está diante da graça, aquilo te constrange de tal maneira que você não tem outra coisa a não ser se ajoelhar. Eu não mereço. Quem fica brincando com isso, blefando com isso, fica cuspindo na cruz, sofrerá as consequências. Não porque Deus é um ser mimado que fica com raivinha da gente.
Não, é porque você vai colher os frutos das sementes que você plantou. É como disse C.S. Lewis. Ok, faça a sua vontade, Adrian. É Deus dizendo para mim, é Deus dizendo para você, ok, você não quer a minha vontade? Tudo bem, faça a sua vontade então. E ao fazer a sua vontade, você sofre as consequências naturais das suas ações. Então não é Deus que joga praga em você. Preste atenção nisso. Não é Deus que joga praga em você. A gente planta e colhe. A gente planta e colhe. Diante da graça, só me resta me curvar e reconhecer a minha pequenez e a soberania de Deus. O segundo texto, somente a fé. Gálatas 2,16. Vamos lá. Gálatas 2,16. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Até aí. Obrigado, Lucas. Pode voltar. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Muito cuidado com essa religiosidade moralista, onde você faz tudo certinho, achando que porque faz tudo certinho, Deus precisa atender as suas orações do jeitinho que você quer. Muito cuidado com isso. Quem vive pela fé, vive na dependência do Senhor. E não importa se você passa por um vale de sombra e morte, ou por um vale de prosperidade incrível. Porque você vive pela fé, Deus sempre está com você, no vale da sombra da morte e na prosperidade. É pela fé que nós vivemos. O justo viverá pela fé. Um texto que atingiu o coração de Lutero em cheio. O justo viverá pela fé. Vou repetir. O justo viverá pela fé. Tem uma música que traduz muito bem isso, né? Música antiga. Já que hoje a gente está cantando uns clássicos aqui. Não olhe as circunstâncias. Não, não, não. Olhe o seu amor. Não me guio por vista. Alegre estou. Alegre vou. É isso. Eu não sou guiado pelas circunstâncias. Puxa, minha vida está tudo dando errado. Essa fé não vale de nada. Não. Porque eu vivo pela fé, não importa as circunstâncias. O meu Redentor vive e eu continuo firme. Firme naquilo que eu professo, naquilo que eu defendo, que se chama Evangelho de Jesus. Isso aqui é muito sério. É muito sério porque quando a fé é uma fé assim, muito frágil, passa um ventinho de problema na vida da pessoa, a primeira coisa que ela faz, quer saber? Dá licença a Deus, dá licença à igreja, dá licença à comunhão, dá licença a todo mundo. Quer saber? Eu vou viver minha vida do jeito que eu quero viver mesmo, porque não vale a pena. Eu busco a Deus, eu vou na igreja todo domingo, olha só a miséria de vida que eu estou tendo. O justo vive pela fé. Ele não vive pelas circunstâncias que ele enxerga, que ele percebe. É pela fé, ele vai além das circunstâncias. Além. 1 Timóteo 2,5. Somente Cristo. 1 Timóteo 2,5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. O homem, Cristo Jesus. Eu já falei aqui, eu vou reforçar. Cristo é o único mediador entre você e Deus. Entre você e Deus. A igreja não conecta você a Deus. O pastor não conecta você a Deus. O padre não conecta você a Deus. O papa não conecta você a Deus. É Jesus. É Jesus. Caminhamos juntos como igreja para um fortalecer o outro. Mas todos nós estamos olhando para Cristo. É para lá. O modelo é Jesus. Eu estava ontem num encontro de pastores. E o tema da palestra que eu dei, que fui convidado para dar, é Amigos Espirituais. O encontro de jovens pastores. E eles comentaram assim: pastor, sabe por que é difícil a gente ter amigos espirituais?
Amigos que a gente pode confessar os nossos pecados, rasgar nossa alma, porque a gente tem medo. A gente tem medo do julgamento. A gente tem medo da visão opressora do outro sobre nós. As pessoas chegam no nosso gabinete, nós acolhemos, nós somos graciosos, misericordiosos, pacientes, caminhamos 1, 2, 15 milhas com a pessoa. A gente tenta ser o máximo de compreensível. Mas a gente tem no nosso coração o seguinte, que se a gente vacilar 1 milímetro, as pessoas não terão piedade de nós, não serão misericordiosas com a gente. E ouvindo isso, a lágrima escorreu, a minha lágrima escorreu. Sabe por quê? Porque eu sei exatamente como que é esse sentimento. Eu sei exatamente como é esse sentimento. Eu luto contra esse sentimento. Procuro ser o mais transparente possível aqui na dinâmica pastoral com os irmãos. Para quê? Para que ninguém me coloque como um supremo alguma coisa. Supremo pastor. Para que, em algum momento, quando eu vacilar, quando eu escorregar, eu receba a graça e misericórdia dos irmãos. Mas eu entendi o medo daqueles pastores. Porque esse medo, de vez em quando, ele toca a minha alma. De vez em quando, esse medo, ele balança, sim, o meu coração. Eu entendi o medo deles. E quando eu leio que somente Cristo é o único que me liga a Deus, e eu vejo muitas vezes, e por favor, eu estou falando da igreja como um todo, eu não estou falando especificamente de Nova Vida, porque até então a experiência que eu estou tendo nessa igreja é uma experiência de muito amor e muita graça. Graças a Deus por isso. Mas estou falando da igreja como um todo. É que quando a igreja enxerga o pastor dela como um supremo alguma coisa, é uma igreja que não entende que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. E isso é grave, isso é pecado. Isso é pecado. Fico muito feliz quando eu encontro alguns irmãos, converso com alguns irmãos e eles dizem assim, pastor, tenho orado pela sua vida. Tenho orado pela sua família, pelos seus sonhos, pelos seus projetos, pela sua liderança aqui na igreja. Isso alegra o meu coração, por quê? Porque me coloca numa posição humana que sou. Eu sou humano. Eu sou humano. Você é humano, você não é um super alguma coisa. Você é humano. Você é humano, humana. Eu conheço pais que tentam ser super pais e escondem dos seus filhos a sua humanidade. O que você está fazendo com seus filhos dessa forma? Ensinando a eles a serem super alguma coisa. Serão adultos culpados, adultos fragilizados. Isso é sério. Quando a gente entende o que significa Jesus Cristo como o único mediador entre Deus e os homens, a gente abre espaço para a graça de Deus ser derramada sobre nós. E a gente descansa. A gente respira. A gente confessa os nossos pecados, porque a gente sabe que esse é um caminho de cura. A gente não fica com medo de confessar pecado. Somente a Escritura, 2 Timóteo 3, de 14 a 17. Vamos ler novamente esse texto, né? 2 Timóteo 3, de 14 a 17. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque, aliás, apóstolo Paulo, que está escrevendo essa carta a Timóteo. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Há uma semana e pouquinho atrás, tivemos aqui uma escola de pais. Um casal da nossa igreja, André e Érica, foram os professores. Uma escola de pais para os pais das crianças, do Ministério Infantil. E eles trouxeram aqui um treinamento para os pais.
Um treinamento sobre como educar os seus filhos, repreender os seus filhos, baseado nas Escrituras Sagradas. Excelente treinamento. Excelente treinamento. Porque a gente não pode, como eu já ouvi várias vezes, né? Ah, mas na minha época, minha mãe fazia assim, meu pai fazia assado. Se você é convertido, se você tem o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, seu padrão é Jesus, para corrigir e de amoestar os seus filhos. É Jesus. Então não adianta disciplinar na raiva, na fúria. Se você teve uma infância onde você foi espancado, eu sei que muitos passaram por isso, que Deus tenha misericórdia da sua vida para restaurar o seu coração, curar a sua alma. Eu entendo você, mas não justifica você reproduzir isso nos seus filhos. Você precisa interromper essa maldição na sua vida. Isso é sério, irmãos. Isso é sério. Nós precisamos educar os nossos filhos, corrigir os nossos filhos com amor e graça. Não com raiva. Não com raiva. Toda a Escritura é inspirada por Deus para isso. É uma ferramenta que Deus nos deu para a gente dar conta da nossa educação familiar, do nosso relacionamento conjugal. Impressionante a falta de palavra de Deus entre os casais. É impressionante. Tem filosofia, tem psicologia, tem psiquiatria, mas não tem palavra de Deus. É impressionante. Cadê a palavra de Deus para nutrir as conversas do casal? E eu não estou falando que o casal tem que ter só conversa fofa, não. A gente tem que rasgar o verbo mesmo, e às vezes, como eu disse há um tempo atrás, às vezes dá treta mesmo. Só que sem perder o respeito e sem perder o direcionamento da palavra. Preste atenção nisso. A gente é composto de emoções. A gente esbraveja, às vezes fala alto, bate na mesa, cada um tem um jeito. Mas a palavra de Deus precisa estar lá. Quando você tira a palavra de Deus, vale tudo. E num relacionamento onde vale tudo, tudo pode acontecer. Tudo de mal pode acontecer. Não brinque com seu coração, porque você não tem noção do que você é capaz de fazer. Você não sabe o quão venenoso é o coração humano. Sabe esses pensamentos que você de vez em quando tem, que são absurdos, e você, pensei isso? Se foi capaz de pensar, você é capaz de executar. Cuidado. O versículo que eu mais gosto na Bíblia é Provérbios 4, 23. De tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Obrigado, Lucas. De tudo que se deve guardar, proteja, guarde o seu coração, os seus pensamentos, porque dali sai fonte de vida. Se você não guardar, vai continuar a jorrar veneno. Ou vai jorrar vida, ou vai jorrar morte. É você que decide. É você que escolhe. Para terminar, somente glórias a Deus. Romanos 11, 36. Romanos 11, 36. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. O seu patrão se chama Jesus Cristo. Preste atenção nisso. O meu patrão não é a assembleia ordinária da Nova Vida. Porque como uma igreja batista, o poder administrativo máximo da igreja é a assembleia. Mas a assembleia não é a patroa do pastor Adrian. É Jesus Cristo. Ele é o meu patrão. Você trabalha para quem? Porque se você é um trabalhador medíocre, lembre-se,
Não adianta vir com desculpinha dizendo, porque eu sou mal pago, porque o meu patrão faz isso, minha patroa faz aquilo. Se você está trabalhando para um patrão muito mais superior do que aquele com quem você vê e tete a tete. Você trabalha para Jesus. Faça o melhor. Faça o melhor. Quando os nossos levitas estão aqui cantando, tocando, ministrando os nossos corações, eles não estão fazendo isso para vocês ou para o pastor. É para Deus. Para a glória de Deus. Então, vou dar um exemplo aqui. O Wesley estava tocando a guitarra. Se ele vai fazer um dó, não pode ser qualquer dó maior. Tem que ser o dó maior. Entendeu? Se tem um ensaio marcado, tem que chegar no horário, galera. É para a glória de Deus. É com excelência que a gente faz. Não estou dando bronca, estou alertando você. Não é para o pastor, não é para a igreja. Porque se alguém aqui vem no culto para assistir o louvor, que é apenas um consumidor de música e de pregação, só está esquentando a cadeira. A gente vem aqui para adorar a Deus juntos. É para a glória de Deus. Tudo que você faz é para Ele. Tudo para Ele. Se você vai fazer um investimento na sua vida, seja acadêmico, seja algo concreto, assim, uma compra de alguma coisa, é para a glória dEle. Me lembro, quando eu ainda nem conhecia a Nova Vida, nosso querido irmão G e Fernanda, né? Esse casal que a gente ama tanto, nós estávamos ainda no outro endereço. Eu falo nós porque eu já sou da casa, né, gente? Mas ainda naquela época não era nós. E estava reformando aquele espaço ainda. Os irmãos não tinham ido para lá, os irmãos ainda estavam na academia da nossa querida irmã Tia Nem. Aquele endereço ainda estava sendo reformado. E o G e a Fernanda me levou e levou a Elaine lá no espaço. Estava tudo rústico ainda. Nós ficamos ali no meio do... Eu nem sabia o que era, né? Porque estava reformando, nem sabia o que ia ser o altar, a parte dos irmãos, enfim. Mas ficamos ali no meio do espaço e oramos juntos. E eu nunca mais me esqueci daquela cena. Nunca mais me esqueci daquela cena, porque nem eu sabia que eu seria pastor dos irmãos. Eu orei ali pela igreja que ia nascer ali, que ia começar ali. Não orei por mim, não orei pelo meu ministério, eu orei pela igreja. E Deus me presenteou com essa igreja. Mas eu pedi para Deus, para que a glória dele fosse derramada sobre nós. E só existe uma forma para a glória de Deus ser derramada sobre nós. É quando a gente joga a glória para Deus. Quando tudo que a gente faz é para Deus, as comportas do céu se abrem e a glória de Deus é derramada sobre nós, porque Deus não é um acumulador de glórias, Ele compartilha. E quando a glória de Deus é derramada sobre nós, tudo de bom é possível. Milagres são possíveis. Transformação do coração humano é possível, porque a glória de Deus foi derramada. Isso é maravilhoso. Ou você acha que um homem vai para a fogueira simplesmente porque ele é um grande torcedor por Jesus? Tem que ter glória de Deus derramada no coração desses homens para eles darem conta disso. Tem que ter glória de Deus, porque senão não dá. A gente não consegue dar esse passo a mais. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Amém. Essa é a palavra que estava no meu coração para os irmãos. E eu sei que eu trouxe muitas informações históricas, que na verdade é só 1%, mas fiz questão da introdução ser todo esse panorama histórico para que
os irmãos entendessem que nós não chegamos até aqui do nada. Tem uma história atrás da gente que a gente não pode ignorar. Tem uma história de sangue, irmãos, que a gente não pode ignorar. Eu sou pastor de uma igreja batista por convicção. Porque tem uma história atrás de mim, atrás da igreja batista. Vale a pena a gente conhecer a nossa história. Hoje nós temos tantas denominações religiosas, não é? Em qual que a gente fica? Em qual igreja que a gente fica? Eu tento pastorear a Nova Vida e cuidar da Nova Vida como pastor, de tal maneira que se eu fosse um membro comum, não fosse o pastor, eu gostaria de estar aqui mesmo. É isso que eu penso todos os dias. Como é que eu gostaria de ser atendido por um pastor? Como é que eu gostaria de receber uma palavra aos domingos? Uma mensagem no WhatsApp. Uma mensagem no WhatsApp. Eu penso nisso. Procuro levar muito a sério. E eu espero que com tudo que nós refletimos aqui e aprendemos aqui, a gente consiga aprender com esses homens do passado, aprender com as Escrituras Sagradas, o quanto que a gente precisa se posicionar no nosso tempo. É isso. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor nos revelou nesta noite. Muito obrigado por tudo que aprendemos aqui. E eu peço, Pai Santo, em nome de Jesus, que o Senhor continue nos guiando, nos conduzindo, de tal maneira que a gente não venha se desviar da Tua palavra. De tal maneira, Pai Santo, que a gente não venha abrir mão da fé em Cristo Jesus. Nós confiamos no Senhor, Pai Santo, só que o mundo à nossa volta tenta nos desviar, tenta nos enfraquecer. E como nós cantamos aqui no início desse culto, nós queremos dizer em alto e em bom som: Castelo forte é o nosso Deus. Castelo forte é o nosso Deus. Pai Santo, não deixe que as circunstâncias da vida ameacem a nossa convicção de fé. Muito pelo contrário. Nós queremos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Nós queremos lembrar da Tua palavra, que sempre nos ensinou que no mundo nós passaríamos por aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo e confiar no Senhor, porque o Senhor já venceu o mundo. Aumenta a nossa fé, Espírito Santo. Aumenta a nossa fé, aumenta a nossa fome pela Tua palavra. Em nome de Jesus, canalize o nosso coração para glorificar o Senhor em tudo que nós fazemos. Em nome de Jesus, Pai Santo. Em nome de Jesus. Não nos deixe cair na tentação de tentar negociar com o Senhor alguma bênção. Porque nós aprendemos aqui hoje, somente a graça. Nós não merecemos nada do Senhor. Por isso eu peço que o Senhor continue derramando a Tua graça sobre nós e guiando o nosso coração para que possamos ser relevantes nesse mundo e nesse tempo. Obrigado por esses homens, Pai, que foram mencionados aqui, tantos outros que eu não pude mencionar, mas que foram exemplos de fé e conduta. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.